Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar um pouco mais sobre situações, né, algumas portas, algumas legalidades que o mal ele pode entrar na sua vida, na nossa vida, que precisamos vigiar. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários: Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, deixa aqui embaixo teu pedido, né, de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Lá também tem palavra, lá é mais assim, versículos bíblicos, tem palavra. Então vamos lá, né? Algumas portas de entrada, algumas brechas que nós damos, né? Para que o mal ele entre na nossa vida, na nossa casa. E antes de começar a falar, eu gostaria de pedir a você que você ficasse até o fim do vídeo, né? Porque lá no final tem um anúncio extremamente importante, tá bom? Então vamos lá, algumas portas de entrada que o mal ele entra na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério e na nossa vida como um todo, e acaba trazendo muitos problemas. A Bíblia vai dizer, através do Espírito Santo, né, na instrumentalidade do apóstolo Paulo, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir, né, todo mal, toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o poder de Deus na nossa vida. E uma das portas de entrada que o mal ele entra na nossa vida primeiramente através dos nossos olhos, a nossa visão. Precisamos cuidar da nossa visão. Salmo 101, eu quero ler aqui esse texto. Salmo 101, depois você vai lá. E esse salmo, ele é um salmo muito poderoso. O salmista, ele vai dizer, eu estou abrindo aqui minha Bíblia, aqui, né? É porque eu vou lembrando dos textos e quero aqui falar, ó. Salmo 101, no versículo 3. Só um minutinho. Salmo 101, o versículo 3 vai dizer: Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. O próprio salmista Davi, ele vai falar aqui, né? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, uma das portas de entrada do mal da nossa vida são os nossos olhos. Precisamos cuidar da nossa visão, precisamos cuidar dos nossos olhos, precisamos cuidar do que nós estamos vendo. Jesus ele vai dizer que de sorte que se os teus olhos forem bons, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ele terá luz. Então precisamos cuidar dos nossos olhos. Será que Jesus ele vai falar disso de forma aleatória? Porque ele quis, ou porque ele achou bonitinho? Não, irmãs. A nossa mentalidade, muitas das vezes, ela não alcança a mentalidade divina de Deus. O nosso nível, muitas das vezes, é muito rudimentar, que nós não conseguimos alcançar a profundeza daquilo que Deus colocou na Bíblia. E Jesus, quando ele fala, né, de sorte que se os teus olhos forem bons, ou seja, cuidar da nossa visão. O que nós estamos vendo? O que nós estamos observando? Cenas de sexo, pornografia. Irmãs, isso é coisa maligna, demoníaca, porque aquelas cenas ficam na mente. Por quê? Porque entra pelos olhos, isso vai para a mente, e aí existe um campo de batalha da mente, e o diabo sabe disso. Vou falar o português claro, né? Porque eu falo aqui muitas das vezes inimigo, que eu não gosto nem de falar
nesse nome. Ele sabe que muitas coisas acontecem, primeiro, é na nossa mente e no nosso coração. Sobretudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E na nossa mente, amada igreja, acontece, né? Aquelas maquinações e fica funcionando. Por quê? Porque entrou pelos olhos. Então, quando Jesus ele fala, né, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, irmãs, o pecado, a vazão ao pecado, ele nunca acontece de um dia para o outro. Você começa a ver aquelas cenas e aquilo fica na mente. Sobretudo, né, os homens, eles são presa fácil para isso. Mas muitas mulheres também têm vícios, né, de pornografia. Irmã Raquel, algumas mulheres, não uma porcentagem tão grande quanto do público masculino, mas existe uma pequena parcela de mulheres com esses problemas. E é algo tão maligno, tão demoníaco, porque a pessoa começa a ver, e uma coisa vai puxando a outra, não consegue deixar de ver. Um dia, daqui a pouco já é outro dia, daqui a pouco já é outro dia, aí todos os dias vê cenas dessa natureza. E isso vai para o cérebro e começa as maquinações, né? Irmãs, por isso que nós precisamos pedir a armadura, o capacete da salvação, como está lá em Efésios, no capítulo de número 6. Tomar o capacete da salvação. Existe um livro maravilhoso da Joyce Meyer, que é O Campo de Batalha da Mente. Você pode adquirir, tá bom? Esse livro, eu vou ver se eu consigo colocar o link dele aqui embaixo. É O Campo de Batalha da Mente, eu sei que vende na Amazon. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, desse livro, em que a Joyce Meyer, né, ela fala sobre esse campo de batalha, porque o inimigo sabe que muito do que acontece na nossa vida, primeiramente acontece aonde? Aqui. E eu quero abrir um pequeno parênteses, uma mentalidade de sucesso ou de fracasso acontece primeiro aonde? Na mente. Então, uma mente corrompida é uma mente, uma mentalidade que é um terreno fértil para o inimigo atuar. Então, uma das portas de entrada que o mal ele entra na nossa vida, primeiro são os olhos. Então, eu falei aqui de pornografia, cenas de sexo, de violência. O ser humano, por natureza, nós temos uma tendência a ver tudo aquilo que é ruim. Parece que nós temos uma predileção. Predileção, irmã Raquel, é assim, uma predisposição a coisas ruins, né? Cenas de crime, cenas de assalto, cuidado. E aqui eu falo para mulheres do lar, abençoadas, que exercem um ministério dentro do lar. Você que fica vendo cenas de crime, irmã Raquel, mas eu tenho que ver o que está acontecendo no mundo. Irmãs, cena de crime acontece desde o Gênesis, quando Caim matou Abel. Não muda, amada igreja, não muda. Traições, essas coisas horripilantes, né? Que eu já falo logo horripilante, já boto no pacote. Tudo essas coisas ruins, irmãs. Traições, crimes, irmãs, né? Isso tudo já tá desde o Gênesis. E pasmem todas vocês, mulheres, donas do lar, irmãs, donas de casa, que exerce o ministério do lar, que é um ministério lindo, um ministério fabuloso. Irmãs, você vendo aquelas cenas de crime, de tragédia, e não seja instrumento do diabo para ficar propagando essas notícias, porque você está contribuindo. O que leva uma pessoa a matar a outra?
com armas de fogo. Irmãs, isso é demônio. Que ele que veio para roubar, matar e destruir. Então, quando você vê uma cena dessa, você está vendo demônios. Você está praticamente... Então, aquilo entra na tua visão. Irmãs, eu não sei vocês, mas isso me causa muito mal, muito mal. Eu não gosto nem de falar porque, né, esses dias teve uma morte aqui na minha cidade, que aqui é uma cidade pequena, né? Não é cidade grande, não, são poucos habitantes aqui, né? E aconteceu uma morte aqui, infelizmente, de um segurança em uma loja de eletrodomésticos, né? O rapaz, usado pelo inimigo, isso circulou nos meios, né? Circulou em tudo aqui na cidade, mas foi assunto da cidade. O rapaz lá matou o segurança, sabe? Matou lá o trabalhador lá. O rapaz entrou na loja. Enfim, mas o meu vizinho aqui, um rapaz, um jovem, né, um homem, digamos assim. Depois disso até me afastei um pouco dele, né? Nós conversávamos muito, tínhamos uma relativa amizade, né? Conversávamos muito sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre trabalho, né? Um vizinho, né? E depois disso até me afastei um pouco dele. Ele, irmãs, ele pegou o celular dele, as cenas lá do negócio lá, né, da morte, do momento que o rapaz estava matando lá o moço lá, o trabalhador. Ai, irmãs, sacando da arma, coisa horrível, irmãs. E ele me mostrando, ele contou pra mim, eu fiquei olhando pra ele, já compartilhando, sendo instrumento do inimigo já para compartilhar uma tragédia. E nós, amada igreja, nós somos propagadores de boas novas. Se você tem água viva dentro de você, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, a nossa boca deve falar coisas que enalteçam o nome do Senhor e já rebater com a palavra. Irmãs, ele pegou o celular e botou lá no vídeo para eu ver. Eu falei, eu não quero ver isso não. Eu fechei os olhos. Eu não quero ver isso não. Ele, você não quer ver? Eu falei, não quero ver não. Ele ficou um pouco sem graça, não entendeu muito, né? E eu também não ia perder tempo ficar explicando, né? Então, por que será que Jesus ele falou, né? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então você que está dentro da sua casa, no seu recinto, na sua sala de estar, na área social da casa, você vai almoçar e você vai colocar ali em uma reportagem do meio-dia. Tem uma rede aí, que eu não vou nem falar o nome, que no meio-dia é só isso. Porque matou, porque não sei o quê, porque teve assalto, porque ppp papapá papapá, porque não sei o quê. Irmãs, tem uma rede televisiva que chega o meio-dia, a hora que as pessoas estão comendo, e isso faz mal. E você olhando aquelas cenas de crime, cenas de assalto, almoçando, o que você vai estar ingerindo? E aqui também eu já quero entrar na segunda porta que o mal entra, que é pelos ouvidos. Os ouvidos, irmãs, a audição. Aí você tá ali almoçando, comendo ali, né, seu arroz com feijão, com uma salada, um bife, um frango, um peixe, ou eu não sei, né? Você almoçando ali, sua comida maravilhosa, né? Por mais simples que seja, comida maravilhosa, né? E você tá ouvindo e vendo aquelas cenas de tragédias. E a mídia, ela é um pouco sensacionalista.
Ah, porque matou, porque estrufou, porque esquartejou e é sangue para todo lado. Irmãs, não, e a pessoa ainda fala qual instrumento. Irmãs, isso é maligno. Aí você vai comendo, qual é a energia, a vibração que você está botando para dentro de você? Tudo isso, morte. E você que coloca isso na sua sala de estar, na sua casa, você está cultuando, chamando, convidando esses demônios para sua casa. Ah, irmãs, coloca lá uma cenas, né, boas, coloca pregações, coloca louvores, né? Depois eu vou gravar um vídeo sobre louvores, né, que uma irmã pediu. Irmãs, portas de entrada e legalidade que muitas das vezes nós damos para o inimigo. Você está cultuando esses demônios e chamando e conclamando esses demônios para dentro da sua casa e do seu lar. Uma outra porta de entrada é a nossa boca, os nossos lábios. Aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos, irmã Raquel, sim, é uma legalidade. E antes de falar, né, da boca, né, eu quero aqui falar, né, no meio desse vídeo, depois eu vou falar no final. Você que tem problemas com pornografia, você que está tendo problema com isso aí que eu estou falando, eu quero te convidar para você entrar no meu grupo, que eu desenvolvi algumas ferramentas para ajudar pessoas, né, a se libertar, a sair de uma situação assim. Então aqui embaixo eu vou deixar o link do grupo, tá bom? Do WhatsApp, é o grupo Saindo do Vale, tá bom? Então, falar de audição antes de falar de boca, o que acontece? A nossa audição, precisamos cuidar daquilo que nós estamos ouvindo. E falar de audição, uma das coisas que o inimigo ele atua muito na audição dos ouvidos, são músicas, fofocas também, o mal ele entra, irmã Raquel, entra. E esses dias, né, eu estudei e eu tenho aprendido, esses dias, recentemente, coisa de alguns dias, né, eu quero aqui contar uma experiência que eu disse aqui que eu orei, falei com Deus, né, através de jejum e oração, e Deus me deu uma visão, alguns anos atrás, de pessoas que fazem fofoca. Uma visão, eu orando de joelhos dobrados e Deus me deu uma visão rápida. Quando uma pessoa fofoca com a outra, sobretudo em um lugar público, e se aproxima, né, e faz assim, e vai no ouvido da pessoa para contar fofoca ou contar algo, mãe, se não pode falar publicamente é porque tem algo, né? Essa questão de se aproximar dos ouvidos e contar, né, compartilhar, contar, Deus me deu uma visão de joelhos dobrados, um demônio bem ali no meio, entre uma pessoa e outra. Eu não sei se vocês vão acreditar. E eu aderi àquela visão e falei, Senhor, e fiquei assim um pouco perplexa. E eu não entendia muito bem por que o mal, o demônio, ele entrava na vida da pessoa, tanto para quem está falando, que o mal já está na língua, quanto para quem ouve que o mal entra através dos ouvidos. Essas pessoas, irmãs, que dão vazão, que ficam ouvindo fofoca, eu descobri através de estudos que quando uma pessoa sussurra, não sei se vocês vão acreditar, quando uma pessoa fica sussurrando no ouvido da outra, automaticamente quem está ouvindo, a alma dessa pessoa ela fica aberta. A alma, porque nós temos uma alma, que são os sentimentos. A alma, ela se abre, Marca, se abre.
Por isso que às vezes casal de namorado, né? Ou enfim, né? O marido, né? Chega no ouvido da mulher, né? E fala, nossa, você é linda. E sussurra no ouvido da mulher. A mulher fica arrepiada, fica toda, né? Por quê? Porque a alma, só pelo fato de sussurrar no ouvido, você está abrindo a alma da pessoa, irmãs. Aí o homem sussurra lá no ouvido, você é linda, você é maravilhosa, eu te amo, isso aqui, papai. A alma da mulher está sendo aberta e muitas mulheres ficam arrepiadas. É, irmã Raquel, mas igreja. E o mal sabe disso. E eu não entendia o porquê que Deus me deu essa visão. Eu não entendia, mas eu via claramente um demônio. É um vulto preto. Meu Deus. Olha como é que o mal entra pelos ouvidos. Então, quando uma sussurra no ouvido, você está abrindo a alma da pessoa e o diabo entrando ali pelos ouvidos. Uma outra forma que o inimigo ele entra pelos ouvidos são músicas seculares, demoníacas. Toda música mundana, ela existe uma identidade espiritual. Não sei se você sabe, mas todo compositor que faz a sua composição, ele impregna, e eu estou falando de alma e de espírito também, ele vai impregnar a identidade naquela música. Cada música tem um DNA musical. Existe uma identidade, uma identidade dentro de todas as músicas. Todas as músicas, amada igreja. Você percebe que às vezes em louvores na igreja, você começa a louvar, o Espírito Santo começa a trabalhar, daqui a pouco você está chorando. Por quê? Porque é a identidade musical que evoca a pessoa do Espírito Santo e toca a nossa alma, o nosso espírito, e daqui a pouco, eu não sei vocês, mas eu já tive algumas experiências de chorar em louvores de adoração, de sentir a presença de Deus. Então, uma das formas que o trabalho que o inimigo ele trabalha muito é nessa questão da música mundana. Gente, esse vídeo vai ficar extremamente longo, mas eu preciso falar tudo aquilo que Deus vem me falando, assim, né? Porque eu sento para gravar e Deus vai ministrando e eu vou compartilhando, né? Quem tem muita autoridade no assunto sobre identidade, sobre DNA musical, eu quero fazer propaganda dela aqui, é a pastora Sara Shiva, né? Ela tem autoridade, né? Que ela veio de uma família de músicos e ela faz um excelente trabalho nesse sentido. Eu não tenho autoridade, né, musical, mas ela explica bem melhor, mais a fundo do que eu. Que ela fala sobre, inclusive essa parte também eu aprendi com ela. Que ela fala que cada música tem o seu DNA, por isso que não é bom nós ficarmos cantando músicas mundanas, evocando músicas mundanas. Porque quando você canta, você evoca, e ouvindo músicas mundanas. Porque as músicas mundanas, irmãs, elas evocam, elas enaltecem um amor descompromissado, um sexo sem compromisso. E se nós somos servos e servas do Senhor, alicerçados na palavra do Senhor, nós não compactuamos com isso. Sexo sem compromisso, relacionamento sem compromisso. O diabo, o inimigo, ele sabe que se você ficar ouvindo aquilo vai entrar na tua mente e subliminarmente, é uma mensagem subliminar, isso vai entrando dentro do teu ser e vai corrompendo. Por isso que nós precisamos ler a palavra, encher da palavra. Mas eu me recordo de estar andando na rua e eu ouvi uma letra saindo de um bar. E a letra dizia assim:
totalmente maligno e demoníaco. A letra dizia assim: não tem problema a gente se encontrar, a gente se apegar, se pegar. Olha só, irmãs, eu tenho que falar o português claro para vocês entenderem. Não tem, a mulher lá cantando, né? Era uma mulher cantando. Era uma música lá que eu tava passando na rua e a música alta eu ouvi. E eu comecei a prestar atenção, né? Que eu presto atenção. E eu estava passando, né? E o som estava alto e você vai ouvindo. E ali aquela mulher, ela estava falando naquela música algo maligno ali, ó. Ela fala assim: não tem problema da gente se encontrar, da gente se pegar, da gente se pegar sem compromisso, assim mesmo, irmãs, às claras. Sem compromisso da gente se usar. Olha só, irmãs. Se usar. Irmãs, da gente se usar e não precisa ter amor. É mais ou menos isso a ordem da música, irmãs. Inclusive teve uma moça aí que morreu com acidente de avião. Marília, não sei das quantas lá, qual é o nome dela. E ela se utilizava também de muitas músicas nesse sentido. E por que Deus ele evoca, por que Deus ele deixa, melhor dizendo, na sua palavra, o casamento? Porque é um compromisso com o outro, porque amor é compromisso. Amor é compromisso. Casamento é um compromisso, é uma aliança de um para com o outro. Então, uma das formas que o inimigo ele trabalha na nossa audição são colocando essas músicas com mensagens subliminares, e muitas das vezes nem a subliminar, é as claras mesmo, para que aquilo vá entrando e corrompendo cada vez mais a sociedade, né? Então, uma outra forma, né, que o mal ele entra, uma outra forma, né, do inimigo ele entrar na vida de uma pessoa é através do que a pessoa fala, a língua, né? A língua, a Bíblia vai dizer que através da fala da boca, cada um comerá, né, do que está saindo da sua boca. Provérbios também vai dizer que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Tem pessoas, né, que acontece tudo de ruim na vida dele ou na vida dela porque só fala coisas ruins. E isso é automático, porque ao longo, principalmente nos meios televisivos, rádios, tudo não tem nada de bom, irmãs, é só crimes, tragédia, tudo de ruim, que o país agora vai acabar, que o mundo vai acabar. É só coisas ruins. Então, quando você para muitas das vezes para conversar com uma pessoa, só sai coisas ruins, por quê? Porque é aquilo dali que ela tá botando para dentro, né? Cada um do seu bom tesouro vai tirar, né, o que tá de dentro. Quer conhecer uma pessoa? Ouve o que ela fala, né? Tem pessoas que só falam coisas ruins porque é aquilo que tá dentro dele e dela. Porque a situação tá ruim, porque agora mesmo que o Brasil vai afundar. Porque não sei por quê, porque tá com a vida alinhada com o sistema desse mundo. E nós não somos chamados para viver de acordo com a linhagem do mundo. Nós somos alinhados para viver de acordo com a palavra de Deus. Então eu falei aqui algumas formas, né? Palavras torpes, palavrão, irmãs. O mal está entrando na sua vida. Você está abrindo portas e ilegalidades. Os demônios, né? Os demônios, as linhagens de demônios, eles que gostam de palavrão, gostam, irmã, que eu gosto. E isso aí, quando você está no mundo, a pessoa fala mesmo. Fala.
Mas se nós somos santos, santificados, pedimos a presença do Espírito Santo, irmãs, não pode jorrar duas fontes de água, não. Não pode, não. Agora, se você estiver no processo de libertação, se você quer se libertar, se você quer deixar, porque a dinâmica do mundo, às vezes, você só convive com pessoas assim. Então, existem alguns métodos, né? Algumas ferramentas que você pode se utilizar para se libertar e sair disso. Por isso que eu criei esse grupo, Saindo do Vale, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Para se libertar e sair, ou blindar. E quando a pessoa é do mundo, não tem freio. Fala mesmo, fala, irmã Raquel, fala. Porque quando uma pessoa está no mundo, ela está morta espiritualmente. Né? Quando eu não era cristã, eu falava, né? Falava e falava mesmo, irmãs. Não tinha censura de nada. Falava palavras torpes, né? E eu me lembro que, devido à atuação do Espírito Santo, Deus foi trabalhando. Então, eu falei aqui algumas portas, né? Algumas portas de legalidade que o mal entra. E se nós estamos falando aqui de casa, né? Lar, coisas quebradas, sem uso, objetos, tudo assim, que você não sabe a procedência, presentes que você recebe, que você não sinta paz, objetos. O mal pode entrar? Pode entrar, através de objetos, presentes, coisas. Uma fundamentação bíblica para isso é Josué, quando ele foi lutar contra uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Era pequenininha a cidade chamada Ai. Bem pequenininha mesmo, praticamente a guerra ali já estava ganha. Estava ganha, irmã Raquel? Estava ganha. Que era uma cidadezinha muito pequenininha. E ali ele foi lá lutar, né, com essa cidade. E primeiro ali o erro foi a autossuficiência. E segundo, que havia uma capa amaldiçoada, capa babilônica. Ele foi orar, ele foi jejuar. E ali Deus mostrou para ele por que eles haviam perdido a guerra. Então, às vezes tem algo aí que esteja impedindo o agir de Deus na tua vida. Irmã Raquel, amada igreja. Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo e creia. E existem níveis que, através do jejum e da oração, Deus vai te trazer às claras. Deus, ele fala de forma clara. Clara, irmã Raquel, clara. E ele fala, aquele objeto que está em tal lugar. Eu contei aqui sobre o testemunho de um trabalho aqui no quintal. Vou até contar novamente. Enterrado, irmãs. Então, em nome de Jesus, aqui foram apenas algumas portas. Deus mostra e revela, Deus mostra e revela, irmãs. Até onde é que está, até o que é. Irmã Raquel, roupas com desenhos, com logotipos que atraem. E às vezes você não percebeu, você foi lá na loja, comprou, achou bonitinho, no calor ali da emoção, né? Das compras. Irmã Raquel, eu tô me lembrando aqui de uma vez, eu vi uma sandália nos pés de uma irmã. E aquela sandália, irmãs,
era uma trança assim, né, no peito do pé assim, que era uma cobra. Eu estava no culto de oração, uma consagração, eu havia até sido convidada para pregar naquele culto. E eu estava assim de olhos fechados, né? E o Senhor falou, fica tu ligada, que vou eu te mostrar um algo. E ali, irmãs, eu fiquei ligada naquilo ali. Aí Deus falou assim, olha pro pé da irmã. E eu olhei pro pé daquela irmã. Ela estava com uma sandália rasteirinha. E eu, no olhar comum, normal, eu falei, Senhor, é uma sandália de tira. Comum, normal. Tinha uma tira assim e tinha outra tira na frente que pegava assim o peito do pé, né, e subia. Ou a irmã que estava dirigindo, uma irmã, uma senhora, uma jovem senhora. Mas Deus, eu olhei, não vi nada, eu falei, Senhor, não tem nada ali no pé dela, Jesus. Aí Deus falou assim, olha direito, minha filha. Olha bem, minha serva. Irmãs, quando eu olhei, era uma cobra. As escamas assim. Irmãs, eu não sei como é que aquela irmã não percebeu aquilo. Eu fiquei tão sem graça, porque eu não tinha tanta intimidade, tanta liberdade para alertar a pessoa. Era uma cobra. E tinha os olhos assim. A pessoa acho que nem se atentou. Mas Raquel, mas o que tem a ver, irmãs? A cobra... A Bíblia vai dizer que a serpente lá naquele jardim, o que significa a serpente? Astúcia, o inimigo. É o símbolo, né? Ou, se você preferir, o arquétipo de quê? De uma traição, de algo ruim. Então, em nome de Jesus, tá bom? Esses foram alguns tópicos que o mal ele pode entrar na nossa casa e na nossa vida. Tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo Saindo do Vale, tá bom? Se você quiser mais orientações, ter um pouco mais de proximidade com a irmã Raquel, o grupo Saindo do Vale, para você se libertar. Você que tem problemas de vícios, problemas de fumar, você fuma. Olha o que Deus está falando aqui comigo de fumar. Você, de repente, você fuma cigarro. Né? Eu conheço uma irmã, né? Eu não sei como é que ela tá agora, mas ela confidenciou, irmã Raquel, eu tenho esse problema de fumar, irmã Raquel. Eu tenho esse vício, eu peço tanto a Deus. Às vezes é um vício que você tem, você não tá conseguindo. Vício com bebida alcoólica, vício com fumo, vício pornográfico, vício de... Irmãs, vários outros vícios, sentimentos de autocomiseração, de ter pena de si mesmo, você que tem depressão, ansiedade, você que está passando uma luta aí dentro do teu lar, clica aqui nesse link, Saindo do Vale, tá bom? Que lá eu vou dar maiores informações, paz.